Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão, façamos juntos a oração do mês missionário do ano de 2023. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, consagrados e enviados pelo batismo, fazei-nos viver nossa vocação de discípulos missionários, como graça e missão, inspirados e guiados pelo Espírito Santo, com os corações ardentes, ao escutar a vossa palavra e com os pés a caminho para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Queremos ir da igreja local aos confins do mundo. Maria, Mãe Missionária, rogai por nós. Amém. Caríssimo irmão, este é o podcast A Santa Igreja Católica. Hoje, a nossa temática é sobre o Santo Terço, o Santíssimo Nome de Jesus, ano litúrgico, Deus Pai de toda a humanidade, o Natal. Sobre isso e muito mais, você só encontra aqui no podcast A Santa Igreja Católica. Nesta parte, falaremos como ser missionários onde nós estamos. Isso tudo logo após o nosso comercial. É rapidinho, não sai daí. Ponte da Tia, servindo sabores indescritíveis, desde o seu almoço até aquele delicioso açaí de sobremesa. Venha conhecer e se apaixonar. 28 999 59 0129. Também estamos no Plus Delivery a partir das 18 horas. Esta é a Padaria Trigo da Terra. Nossos produtos são feitos com ingredientes selecionados e com o carinho que só a Trigo da Terra pode oferecer. Todos os dias oferecemos uma deliciosa seleção de produtos frescos para agradar o seu paladar, cultivando a felicidade em cada mordida. Trigo da Terra, levando a você as melhores sensações. Faça já o seu pedido. 28 999 62 3032. Bem-vindos à Farmácia Trevo, onde cuidamos do seu bem-estar com carinho e dedicação. Aqui na Farmácia Trevo, você encontra uma ampla variedade de medicamentos e produtos para cuidar de si mesmo e da sua família. Farmácia Trevo, nosso jeito de cuidar é ainda melhor. Faça seu pedido, 28 99923 0693. Olá, caríssimos irmãos. Já peço a você que possa curtir este episódio, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma notificação e, claro, compartilhar, para que juntos possamos evangelizar. Nessa parte, continuamos com a presença do nosso grande amigo, Gabriel Bicker, para compreender sobre como ser missionários. E mais uma vez, eu agradeço o convite por estar aqui presente hoje para poder falar um pouquinho como é ser missionário, né? Se aprofundar um pouquinho mais. Muito bem, Gabriel. Essa parte, corações ardentes e pés a caminho, foi escolhida, esse lema foi escolhido pelo Papa Francisco, né, que foi retirado ali da passagem dos discípulos de Emaús, né, que caminhavam tristes porque seu amigo, seu mestre, havia morrido, Jesus. E ele disse que iria ressuscitar. Só que já haviam passado-se 3 dias e ele não ainda havia aparecido a eles, né? Então, eles voltavam para Emaús, né? Apesar da triste, lembravam daquilo que Jesus dizia, guardavam as palavras em seus corações. Só que Jesus aparece a eles e, conversando, o coração deles arde, porque ouvem a palavra de Deus e sentem a vontade de pregá-la. Só que só foram perceber quando Jesus faz a fração do pão. E aí tá, corações ardentes, pés a caminho. Então, Gabriel, sabendo que devemos colocar os nossos pés a caminho assim que o nosso coração arde pela palavra de Jesus, mas como colocar os pés a caminho? Para nós entendermos um pouco, né, como colocar os pés a caminhos, nós temos que ter o coração ardente, né?
Sem o coração ardente, a gente não consegue ser firme na nossa fé. E colocar mesmo os pés a caminho é apenas ouvir o chamado e dizer sim e seguir, né? Nós devemos sim ter os pés firmes, porque nós não sabemos o que está por vir, né? Hoje nós estamos num mundo muito incerto sobre a nossa fé, mas sim é verdadeiramente se entregar ao chamado de Deus para a nossa vida, que é ser missionário. Independente da vocação, se é o sacerdócio, se é a vida religiosa, se é ser família, um matrimônio, né? Ser leigo consagrado, enfim. Tantas vocações que nós podemos ter os pés firmes a caminho. Onde tudo se polariza, podemos dizer assim. Se polariza e muitas pessoas têm dificuldade, né? Têm medo do que encontrar. Mas nós aprendemos nesse ano que para nós termos o pés a caminho, nós precisamos ter o coração ardente. Ter a vontade mesmo de seguir, né? Dizer sim e a vontade de seguir. Como os discípulos, né, de Jesus, eles se entregaram totalmente a Cristo, colocaram seus pés a caminho. Deus capacita os escolhidos. Então, não é porque talvez nós não nos achamos dignos de estar a caminho de falar de Jesus. Não, Deus nos usa. Basta que nós abramos o nosso coração para que Ele possa entrar e assumir o controle da nossa vida e nós sermos objetos da palavra dele. É sobre dar livre acesso, né? Cristo quer isso de nós, dar livre acesso. Frei Gilson fala que ele não queria ser padre. Ele fala que ele queria ser uma pessoa normal. Mas mal sabia ele que ser padre também é uma pessoa normal. Ser padre é uma vocação, ser casado é uma vocação. E isso que Jesus chama para cada um de nós. Cada um ele chama no particular, pessoalmente, para abrir o coração mesmo, dar livre acesso para que ele possa mesmo fazer morada e que ele possa seguir, né, com a vontade dele. Basta que nós abrimos o nosso coração. Corações ardentes, pés a caminho. É o tema desta parte. E agora, Gabriel, convido você a dar aos nossos telespectadores a nossa tradicional mensagem de fé. Hoje sobre a missão. Como ser um bom missionário. Ser missionário é ser exemplo. Ser um bom missionário, principalmente ser um bom missionário. Porque às vezes nós temos vários missionários, mas qual missionário que eu quero seguir? Então é isso que eu tenho a levar para vocês. Eu só me identifiquei como missionário mesmo quando eu vi um exemplo de ser missionário. Quando eu vi uma pessoa que eu falei, olha, é assim que eu quero ser. É assim que Cristo quer que eu seja. Então, hoje, se você não conhece, se você não sabe qual direção você está indo, qual direção você seguir, qual missão, né? Qual é a sua missão hoje no mundo, você possa mesmo se encontrar com Cristo primeiramente, encontrar uma pessoa que te ajude espiritualmente, uma pessoa que te leva para perto de Cristo principalmente, e seguir mesmo. E como o nosso lema de hoje fala, corações ardentes e pés a caminho. Santa Teresinha, Gabriel, posso mencioná-la agora. Santa Teresinha foi uma grande mulher, um grande exemplo para nós de o que é ser missão. Convido você, meu irmão, para que possa refletir sobre o capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Foi ali que Santa Teresinha descobriu o rumo que ela ia tomar na vida dela. Então convido você a refletir este capítulo da carta aos Coríntios. São Paulo nos retrata muito bem. Nesse momento, caríssimo irmão, vou ler sobre uma menção que está lá na autobiografia de Santa Teresinha. Compreendi que se a igreja apresenta um corpo formado por membros diferentes, não lhe falta o mais necessário. Compreendi que a igreja tem coração, um coração ardente de amor. Compreendi que só o amor fazia atuar os membros da igreja e que se o amor viesse a extinguir-se,
nem os apóstolos continuariam a anunciar o evangelho, nem os mártires a derramar o seu sangue. Santa Teresinha nos mostra que o amor é a resposta de tudo. Como, Gabriel, eu vou conseguir abrir meu coração diante de Jesus? Ame-o. Como, Gabriel, vou conseguir ir à igreja todos os domingos? Amando. Como vou conseguir sair das minhas dificuldades? Amando. O amor é a resposta de tudo. Só no amor conseguiremos dar mais um passo na nossa vocação, na nossa missão, na nossa entrega. Colocar os nossos pés a caminho e fazer os nossos corações arderem para colocar os nossos pés a caminho. Gabriel, agora, caríssimo irmão, vamos aqui para uma pergunta extra, um momento extra do nosso podcast. Pega ali pra gente. O nosso manual missionário. Gostaria de mostrar esse livretinho aqui. Foi da nossa JMS, da Jornada Missionária Salesiana. E foi um livrinho que eu olho para ele e chego a me emocionar. As missões foram feitas aqui na nossa paróquia. E podemos falar aqui com vocês, só fazer um parênteses aqui, porque nós tivemos contato com tantas pessoas, com tantas realidades, pessoas com talvez uma condição monetária maior, pessoas talvez com uma condição monetária muito baixa. Então assim, a gente conseguiu ver vários lados da moeda e perceber que, apesar da maior dificuldade ou da menor dificuldade, os olhos sempre brilhavam ao falar e ao ouvir de Jesus. Rafael, quando você fala sobre essa missão, eu me recordo muito bem de um momento que eu vivi, né? Nessa jornada missionária salesiana. Houve uma casa que a gente foi visitar, enfim. Houve uma casa que a gente foi visitar no qual eram a mulher, a mãe, dois filhos no caso, né? Uma filha e um filho. E no caso, o filho ele era cadeirante. E naquilo, a gente chegou naquela casa, uma casa muito simples, uma casa muito humilde, mas que nos recebeu de alegria. E chegando naquela casa, a gente se emocionou muito porque a mãe, muito pelo contrário, ao invés de ter dó do filho dela, ao invés de ter pena porque o filho dela nasceu tetraplégico, porque o filho dela não podia andar, tão novo, o filho dela na época acho que tinha uns 9 anos, se não me engano, e ela sentia alegria no coração por poder conhecer o filho. E é isso que Jesus nos chama. Jesus não chama a gente para ter piedade, Jesus não chama a gente para ter pena de ninguém. Jesus nos chama para amar. Como que aquela mãe amava, ela não reclamava em momento algum em partilha conosco, ela não reclamava em momento algum porque o filho dela tinha nascido daquela forma. Ela não questionava, ela somente agradecia a Deus porque o filho dela pôde nascer vivo e ela poder ter uma experiência com ele todos os dias. Então, ser missionário é isso, né? É se emocionar com pequenas coisas. Naquele dia, acho que se eu não me engano foi a última casa que a gente foi visitar, a gente estava extremamente cansado, a gente não queria nem passar lá. E quão importante foi aquela visita. Eu lembro que na época essa família ela foi uma família que mais tocou o nosso grupo em si que estava visitando. E é sobre amar mesmo, né? Como o Rafael disse sobre Santa Teresinha, mas amar verdadeiramente Cristo, amar o próximo. Aqui, nosso primeiro chamado, né? Amar o próximo como a mim mesmo. Como que eu não me amo, eu vou amar o próximo. Como que eu não me conheço, como que eu não conheço a minha fé, como que eu vou dar a minha fé pro próximo? Como que eu vou ensinar o próximo a ser uma pessoa melhor? Como que eu vou ensinar o próximo a ser um filho melhor, a ser um cristão melhor? Então, o primeiro chamado, além de tudo, depois de batizado, depois de enviado, é amar. Nossa, são tantas histórias que nós poderíamos trazer aqui nesse momento. Cada casa que vamos participar das missões populares é uma experiência única.
mas claro que só conseguiremos trazer o nosso testemunho se nós colocarmos os nossos pés a caminho. Então, caríssimo irmão, convido você se na sua comunidade, na sua paróquia, vocês não têm o costume de fazer as missões populares, que possam mobilizar este movimento, porque fazer missão não é nada difícil. Aqui nesse manualzinho nosso aqui tá escrito até em caixa alta aqui, ó: escute mais e fale menos. Então, a missão popular, às vezes, ou a missão popular também, às vezes é no nosso dia a dia também, mas provavelmente essa visita, às vezes o sorriso que nós chegamos e fala assim: oi, boa tarde, a gente veio fazer a missão popular aqui, a gente pode adentrar a sua casa para falarmos um pouco sobre Jesus. Às vezes essa acolhida renova o dia da pessoa. Talvez ela teve um dia desgastante, algo que aconteceu de ruim, mas aquilo renova. Caríssimo irmão, muito obrigado pela sua participação até aqui nesse momento. Sem vocês, nada disso seria possível. Gabriel, obrigado pela sua presença. Caríssimo irmão, tenho certeza que nossos telespectadores puderam compreender sobre como é ser missionário e como fazer uma missão. Caríssimo irmão, na primeira parte falamos sobre o que é missão e onde podemos fazê-la. E nessa segunda parte falamos sobre como fazer a missão, sobre como ser missionário. Um forte abraço e fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.